O conceito de Estado de Direito remonta ao império das leis frente a uma sociedade democrática. Na história recente da democracia brasileira, marcada por intensos conflitos de ordem social e política, poucas vezes a constituição dos três poderes fora questionada. Entretanto, o cenário mudou drasticamente. A polarização e o profundo conflito de narrativas fizeram com que parte significativa da população brasileira questionassem os resultados das urnas e revivessem um antigo fantasma, a intervenção militar. Diante desse cenário, a Fundação Konrad Adenauer busca esclarecer qual é de fato o papel das Forças Armadas no Estado Democrático. É possível falar em uma politização das Forças Armadas ou uma militarização da política? E quais são os seus impactos? No Resenhas de hoje buscamos abordar o tema, o nexo civil-militar brasileiro. Olá a todos, me chamo Luiz Gustavo, sou coordenador de projetos da CAS Brasil. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Mariana Calil. Ela é professora coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Espero que seja uma ótima conversa. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela recepção. O conceito de Estado de Direito é um dos conceitos fundamentais da CAS no mundo, sendo inclusive uma das nossas linhas temáticas. Nesse sentido, eu direciono a pergunta para você, professora. Você poderia nos esclarecer qual é o papel constitucional das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito? Claro. Bom, a ciência política, as relações internacionais, os estudos estratégicos e os estudos de defesa têm um consenso a respeito do papel das Forças Armadas em democracias e em Estados democráticos de direito, que reflete muito a forma como as relações civis e militares se desenrolam em estados de democracias mais consolidadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 1870, é proibido o emprego de forças armadas em território nacional. Em 1947, foi fundado o Ministério da Defesa deles, a Secretaria de Defesa, para aprofundar e consolidar o controle civil sobre militares. Além disso, nos Estados Unidos, é necessária uma quarentena até que militares possam assumir cargos públicos, a não ser em casos muito especiais que são analisados após a sabatina pelo Senado. No caso brasileiro, as funções das Forças Armadas na nossa democracia estão estabelecidas no artigo 142 da Constituição Federal. São elas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Diante de um processo de redemocratização que ainda estabeleceu uma relação de poder favorável às Forças Armadas, foi possível estabelecer na Constituição dispositivos que, por exemplo, prevejam o emprego das Forças Armadas em território nacional, como no caso de garantia da lei e da ordem. Então, a Constituição Federal de 1988 tem em seu artigo 142 as funções constitucionais das Forças Armadas. E demonstra, esse artigo 142, que as Forças Armadas estão inseridas no Poder Executivo, estão submetidas ao Poder Executivo, podendo ser controladas, portanto, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, mas não sendo de forma alguma um poder constitucional, estando abaixo do Poder Executivo. A Constituição de 88 ela marca um episódio fundamental da nossa democracia. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é o histórico dessa relação civil-militar no Brasil. O histórico das relações civis militares no Brasil é um histórico ambíguo. Quando a gente fala, por exemplo, das organizações da sociedade civil e da sociedade civil em particular, a gente tem, até 5 anos atrás, pesquisas de opinião que demonstravam que o Exército, por exemplo, era uma das instituições de maior credibilidade entre a sociedade civil, entre a opinião pública brasileira. A gente teve, por exemplo, organizações da sociedade civil que, durante o período de operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, em comunidades do Rio de Janeiro, receberam com muito entusiasmo essas operações de GLO, de garantia da lei e da ordem, em face das boas práticas e das lições aprendidas pelos militares brasileiros na MINUSTAH, ou seja, na missão das Nações Unidas no Haiti, que poderiam ser, em tese, aplicadas no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma espécie de cidadania militarista no Brasil, uma espécie de crença de que os militares podem resolver os problemas mais complexos no Brasil. Por outro lado, a gente tem organizações da sociedade civil que têm que pleiteiam temas como o direito à memória, que são extremamente antagônicos à posição de alguns membros das Forças Armadas que têm mentalidades
que legitimam as violações contra os direitos humanos durante o regime militar ou cujos familiares estiveram diretamente envolvidos nessas violações. Então são temas, a gente tem posições ambíguas. Por um lado a gente tem uma cidadania militarista, por outro a gente tem organizações da sociedade civil que têm temas que antagonizam alguns membros das Forças Armadas. Por exemplo, a gente tem organizações da sociedade civil que trabalham com a questão do desenvolvimento sustentável, que, sobretudo quando financiadas por entes estrangeiros, são vistas com cautela por alguns membros das Forças Armadas em face de uma mentalidade que acredita na cobiça internacional em relação à Amazônia, por exemplo. Então, a gente tem uma relação bastante ambígua entre as Forças Armadas e a sociedade. Então, a gente tem relações civis militares bastante ambíguas no Brasil, desde a redemocratização. Perfeito. Você mencionou um pouquinho alguns casos, né, que a força militar ela é utilizada em casos excepcionais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta específica a você, se é possível falar em uma intervenção militar constitucional. Bom, primeiro a gente precisa entender quando é possível empregar domesticamente as Forças Armadas. É possível empregar domesticamente as Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. Ponto. Quem pode fazer isso? O Presidente da República. Como? Quando o chefe do Executivo Federal ou o chefe do Executivo Estadual declaram formalmente que os instrumentos para garantia da ordem pública e da incolumidade do patrimônio das pessoas foram esgotados. Se isso acontecer, se houver o reconhecimento formal de que foram esgotados esses instrumentos, o Presidente da República pode avaliar o emprego das Forças Armadas em plano doméstico. Ponto. Não pode haver uma intervenção militar constitucional. A intervenção militar constitucional ela é completamente incompatível com a Constituição de 88. Por quê? A Constituição de 88 estabelece que as Forças Armadas estão submetidas ao Poder Executivo. Elas não são um poder constitucional. No que diz respeito à garantia dos poderes constitucionais do artigo 142, o que o artigo 142 diz é que é necessário que as Forças Armadas garantam a jurisdição brasileira contra jurisdições estrangeiras. Ponto. Não diz respeito, em hipótese alguma, à intervenção das Forças Armadas em outros poderes ou em poderes constitucionais, nem com autorização do Presidente da República. Os atos violentos do último 8 de janeiro escancararam uma profunda crise entre o comando das Forças Armadas e o governo federal. É possível, professora, falar em uma militarização da política ou uma politização das Forças Armadas? Bom, de acordo com o Tribunal de Contas da União, entre 2018 e 2020, houve um aumento de por volta de 60% no número de militares engajados em cargos de natureza civil na administração pública. De acordo com diferentes fontes, o número varia entre 6 mil e 8 mil militares exercendo funções de natureza civil na administração pública federal. Seria, portanto, impossível dizer que não houve uma militarização da política. A militarização da política ocorreu por duas vias. Pela via da concorrência, da competição, ou seja, pela via da concorrência eleitoral de militares que visavam ocupar cargos públicos, por exemplo, o próprio ex-presidente e o próprio ex-vice-presidente que usaram das suas patentes militares para concorrer contra civis nas eleições de 2018. E ocorreu também essa militarização por meio da deferência, ou seja, do convite de líderes políticos, de lideranças políticas, para que militares ocupassem cargos na administração pública federal. Cargos que vão desde de baixa importância dentro do processo de tomada de decisão até cargos ministeriais. Então, a gente pode sim falar na militarização da política no Brasil, sobretudo a partir de 2016, e aí existe um certo consenso em relação a isso, que foi quando, por exemplo, o STF criou o cargo de assessor militar para a presidência do STF. Então, é possível enxergar um processo de militarização paulatino da política brasileira, que teve como ápice, sem dúvida, os anos do governo Bolsonaro. Sobre a politização das Forças Armadas, ou a politização dos militares, já é mais complicado afirmar, porque a gente teria que medir o grau de engajamento político dos militares, e é difícil fazer uma pesquisa de opinião entre militares, né? Porque eles não podem se posicionar publicamente a respeito de política. Mas é importante a gente entender que,
para que façam parte da administração pública, os militares, sobretudo da ativa, precisam de autorização do comandante das suas forças. Nesse sentido, fica claro que havia entre os comandantes das Forças Armadas uma crença de que os militares eram capazes de exercer qualquer cargo na administração pública federal. Cargos que vão de temas em educação, passando por meio ambiente, por serviços prestados às comunidades indígenas, chegando em infraestrutura. Então havia essa crença de que os militares eram capazes de exercer qualquer cargo na administração pública federal. Além disso, sem dúvida havia uma crença de que era desejável que esses militares ocupassem esses cargos, ou não seriam dispensados em larga escala como foram. Isso tudo mostra que os militares são vistos não só por partes dos comandos, como pela própria opinião pública, pela própria cidadania militarizada brasileira, ou pela cidadania militarista brasileira, como coringas da administração pública federal. E esse é o grande problema. Independente de haver ou não haver uma politização das Forças Armadas, há uma crença na própria cidadania militarista brasileira, e havia uma crença entre os comandantes das Forças Armadas de que os militares eram coringas da administração pública federal. E na ciência política, nas relações internacionais, nos estudos de defesa e nos estudos estratégicos, há um consenso de que a militarização da política gera a erosão da democracia. Então, é importante que a gente meça o quanto a gente vai aceitar ou incentivar que militares façam parte da administração pública, porque isso tem impactos diretos sobre a nossa democracia. Como você avalia, dentro desse cenário que você apresentou, o papel do Ministério da Defesa, por exemplo? O Ministério da Defesa, assim como o Ministério da Defesa em países de democracias mais consolidadas, tem papel de formular a política de defesa. Tem papel de estabelecer quais são as diretrizes que vão ser empregadas pelas Forças Armadas. E assim como os países de democracia mais consolidada, os indivíduos que fazem isso devem ser indivíduos civis, não indivíduos militares. Quem faz política de defesa, quem elabora a política de defesa é o civil. Quem implementa são os militares. É claro que a gente vai ter o input, ou seja, o subsídio de militares. É óbvio, a gente está trabalhando com defesa. A defesa tem um braço militar gigantesco. A gente vai ouvir os militares, mas vai ouvir os militares e vai tomar a decisão a partir de uma perspectiva civil. E existe um caminho possível para uma solução pacífica entre esse impasse entre o comando das Forças Armadas e o governo federal? Eu não acredito que haja um impasse entre o comando das Forças Armadas e o governo federal. De todo modo, se havia um impasse, foi resolvido quando houve a troca de comando, né? Então, eu acredito que a hierarquia e a disciplina são princípios fundamentais das Forças Armadas. E qualquer comandante militar deseja que a hierarquia e a disciplina sejam respeitadas, ou não haverá força armada, haverá milícia de algum governo ou de algum partido. E, sem dúvida, não é isso que querem os comandantes. Então, eu gostaria de saber quais seriam, então, os próximos desafios a serem enfrentados pelas Forças Armadas. A gente sabe que houve uma mudança de governo, é sempre uma mudança de perspectivas, novos desafios a serem enfrentados. Então, dentro desse sentido, onde as Forças Armadas estão sendo inseridas? Bom, ameaças convencionais, ou seja, ameaças que partem de estados-nação. Ameaças não convencionais, ameaças que partem de, por exemplo, grupos terroristas. O Brasil também enfrenta. Como o Brasil deve lidar com isso? Modernizando suas Forças Armadas. Como moderniza as Forças Armadas, não só com equipamentos, com investimento na base industrial de defesa, mas também com inteligência estratégica, mas também com investimento em interoperabilidade, que é o emprego conjunto das 3 forças singulares, etc. Existe um papel tradicional das Forças Armadas atuando na região da Amazônia. Você poderia especificar um pouco mais isso, falando um pouco da questão do garimpo ilegal, da questão dos Yanomamis? Claro. Bom, sem dúvida, as Forças Armadas têm um papel fundamental na Amazônia. Numa democracia consolidada, ou em democracias consolidadas, esse papel seria, sobretudo, um papel militar nas fronteiras. No entanto, nós temos um cenário de debilidade de órgãos que oferecem serviços públicos de assistência social, de infraestrutura no Brasil inteiro e que não chegam em alguns lugares da Amazônia. Nesse sentido, a gente tem ações cívico-sociais que são elaboradas, que são implementadas pelas Forças Armadas, no sentido de oferecer saúde, de oferecer cadastro civil, de oferecer
serviços que não são oferecidos pelos órgãos públicos em alguns locais mais ermos da Amazônia. Em democracias consolidadas, esse não é o objetivo das Forças Armadas. Isso demonstra uma fragilidade institucional grande brasileira. As Forças Armadas têm a função de defesa da pátria, têm a função de garantia da lei e da ordem, têm a função de garantia dos poderes constitucionais. Não têm a função de levar serviços públicos básicos para populações carentes. No entanto, há cenários de crises complexas, como é a crise dos Yanomami, em que as Forças Armadas, num período de transição, poderiam fazer parte de uma operação conjunta, de uma operação interagências, em que a Polícia Federal, as polícias estaduais, as Forças Armadas e órgãos públicos de diversos serviços diferentes, distintos para a região, por exemplo, dos Yanomami, poderiam ser implementadas. Agora, o grande pulo do gato seria essa implementação dessa operação interagências seria a partir de uma liderança situacional civil. Mais uma vez, civis fazendo política pública, militares implementando essa política pública, jamais elaborando a política pública. Então, nesse sentido, num período de transição, eu entendo que os militares sejam necessários em algumas situações da Amazônia. Né? A gente entende as ações cívico-sociais. Eu estive em Maturacá, eu estive em São Gabriel da Cachoeira no final do ano passado, e de fato a infraestrutura de saúde é muito precária e os militares são fundamentais para a existência de qualquer funcionamento de assistência social naquele local. No entanto, essa não é a função principal das Forças Armadas, e isso gera erosão da democracia. E, então é necessário que a gente entenda crises em que a presença das Forças Armadas são transitoriamente fundamentais, como foi o caso da Operação Acolhida, de recepção aos refugiados venezuelanos em Pacaraima, mas a gente precisa entender que precisa ser sob a liderança situacional civil, jamais militar. Assim a gente garante que a nossa democracia seja respeitada. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi uma ótima entrevista e agora eu gostaria de convidar o nosso público a conhecer a primeira edição do Cadernos Adenauer de 2023, onde a própria professora Mariana tem um artigo sobre o tema. Acompanhe nossas redes sociais para saber um pouquinho mais. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelas perguntas difíceis de serem respondidas e fico à disposição da CAIS para eventos futuros e para recebê-los também na Escola Superior de Guerra. Com certeza. Muito obrigado, professora.